Durante sessão do plenário do Senado, o senador Carlos Portinho lamentou que, no dia da democracia, o Brasil esteja na situação atual em que pouco restou de um regime democrático. O senador mencionou a participação da ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, em audiência pública na véspera, quando a ministra disse: "O direito que aprendi não existe mais." Portinho disse: "Na audiência pública realizada ontem na Comissão de Transparência, chamou a minha atenção a frase da ministra aposentada e jurista Eliana Calmon, quando disse: 'O direito que aprendi não existe mais.' Filio-me a isso. Sempre que dialogo com outros colegas do direito, temos essa mesma sensação. Onde está o direito que aprendemos e tanto tentamos defender? Para que serve a nossa Constituição, se não para ser cumprida?" O senador mencionou a resolução aprovada pelo TSE que institui a censura no Brasil. Ele afirmou: "O que temos presenciado diuturnamente no país é uma escalada no processo de censura prévia, seja sobre veículos de comunicação, seja na opinião de cidadãos que buscam se expressar através das suas redes de contato, em especial as digitais. A censura prévia é uma vedação constitucional formalmente, materialmente condenável, abominável, pode ter o condão de influenciar na sociedade de forma tão prejudicial quanto as chamadas mensagens fake news." Portinho apontou que a resolução teve até repercussão internacional, dizendo: "Centenas de veículos de imprensa nacionais e internacionais noticiaram tais informações, porém aqui, a título de exemplificação apenas, vamos deixar registrada a repercussão internacional dessas ações no conceituado jornal norte-americano The New York Times, que questiona a mencionada resolução 23.714 de 2022 do TSE e crava em sua manchete, para vergonha nacional e do Poder Judiciário: um homem pode agora decidir o que pode ser dito online no Brasil. Apenas um homem e o resto está de joelhos para ele." O senador lembrou que o ordenamento jurídico já tem regras para responsabilizar pessoas por suas falas e que essas regras exigem a garantia da ampla defesa, do contraditório e da coisa julgada, além de não prever em momento nenhum a censura. O senador Portinho alertou: "Por falar em regras, assim como os meios, elas importam. Ao inovar no ordenamento jurídico por resolução, com disposições não previstas por nós legisladores, o Poder Judiciário atua como legislador positivo, ferindo a garantia do devido processo legislativo da Constituição das leis, outro mandamento constitucional. A usurpação da competência legislativa, função típica do Poder Legislativo, afronta não só a harmonia e independência dos poderes constituídos, mas também a própria separação dos poderes, tendo assim o condão de infringir algo ainda mais precioso em nosso ordenamento, que é a Constituição." Portinho concluiu: "Hoje, dia 25, é o Dia da Democracia. E aí eu deixo para a reflexão de todos: vivemos a harmonia ou o Poder Judiciário se sobrepõe aos demais poderes? Há perseguição para crimes de opinião no nosso país? Há censura a veículos de comunicação? Há prisão de deputados? Então, o único pilar da democracia que nos restou é o voto. E eu espero que o cidadão exerça o seu direito livre do voto e não influenciado por decisões que extrapolam a competência e o poder legislativo desta Casa." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei
e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Estação do meu colega senador Eduardo Girão, eu subo aqui nessa tribuna não só como senador, mas pela experiência que eu acumulei como advogado eleitoral. E como advogado eleitoral, confesso, senador Girão, eu estou abismado com o que está acontecendo no processo eleitoral brasileiro. Na audiência pública realizada ontem na Comissão de Transparência, chamou a minha atenção a frase da ministra, aposentada e jurista, Eliana Calmon, quando disse: o direito que aprendi não existe mais. Me filio a isso. Sempre que dialogo com outros colegas do direito, temos essa mesma sensação. Onde está o direito que aprendemos e tanto tentamos defender? Para que serve a nossa Constituição, se não para ser cumprida? As disposições constantes da Resolução 23.714, de 20 de outubro de 2022, do TSE, que dispõe, abre aspas, dispõe sobre o enfrentamento à desinformação que atinja a integridade do processo eleitoral, fecha aspas, é um exemplo de atos que me fazem questionar. Sabemos que todas as democracias do mundo procuram enfrentar com firmeza o combate à desinformação, resguardando os princípios constitucionais que balizam cada uma das nações. Infelizmente, o que temos presenciado diuturnamente no país é uma escalada no processo de censura prévia, seja sobre veículos de comunicação, seja na opinião de cidadãos que buscam se expressar através das suas redes de contato especiais às digitais. A censura prévia é uma vedação constitucional, formalmente e materialmente condenáveis, abomináveis, pode ter o condão de influenciar na sociedade de uma forma tão prejudicial quanto as chamadas mensagens fake news. Sabemos que o desafio informacional em um mundo de comunicação dinâmica via redes digitais é enorme. A propagação da informação tem caráter exponencial. Aliás, em uma analogia matemática, poderíamos afirmar que as informações, independente do seu teor, navegam em progressão geométrica, enquanto as instituições de todos os poderes buscam entender esta dinâmica e combater possíveis condutas ilegais em progressão aritmética. Essa conta não fecha. Em momentos eleitorais, temos aflorado na sociedade as discussões políticas. Saldo positivo de uma sociedade democrática em construção dentro de cada livre manifestação, de um lado ou de outro. São geradas propostas de políticas públicas para que a nossa sociedade avance no estado de bem-estar social. Que destas discordâncias do natural dissenso consigamos nós, representantes eleitos pela democracia semi-direta, administrar tal dissenso e deles construirmos uma política de consenso para a nossa nação. Os meios importam.
Defender nossa democracia sempre, porém respeitando as limitações impostas por nossos legisladores, os legisladores constitucionais originários. Temos inúmeros exemplos de reportagens veiculadas recentemente que dão conta da escalada dessa violência institucional que estamos vivendo no país. Centenas de veículos de imprensa nacionais e internacionais noticiaram tais informações. Porém, aqui, a título de simplificação apenas, vamos deixar registrado a repercussão internacional destas ações no conceituado jornal norte-americano New York Times, que questiona a mencionada resolução 23.714 de 2022 do TSE e crava em sua manchete para a vergonha nacional e do Poder Judiciário. Um homem pode agora decidir o que pode ser dito online e no Brasil. Apenas um homem. O resto está de joelhos a ele. Defender o direito do cidadão a expressar sua opinião é uma garantia constitucional. Vedado o anonimato, como a norma preceitua, possibilitando, se for o caso a posteriori, que todo indivíduo que se sinta prejudicado por eventual abuso ao sagrado direito à livre manifestação do pensamento possa ser questionado legalmente, com sanções expressas na lei, garantida a ampla defesa, o contraditório e a coisa julgada. Essas são as regras. Por falar em regras, assim como os meios, elas importam. Ao inovar no ordenamento jurídico por resolução, com disposições não previstas por nós legisladores, o Poder Judiciário atua como legislador positivo, ferindo a garantia do devido processo legislativo da Constituição das leis, outro mandamento constitucional. A usurpação da competência legislativa, função típica do Poder Legislativo, afronta não só a harmonia e independência dos poderes constituídos, mas também a própria separação dos poderes. Para concluir, senador Portinho. Tendo assim o condão de infringir algo ainda mais precioso em nosso ordenamento, que é a Constituição. Ademais, a resolução está em desarmonia com as próprias normas do TSE, com a súmula 18 do TSE, que estipula a ilegitimidade para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a lei eleitoral. Logo, se não é possível a imposição de multa por desobediência da lei, tampouco é possível a imposição de multa por descumprimento da resolução. Contudo, a própria resolução, em seu parágrafo 1º do artigo 6, estipula a multa, gerando um contrassenso. E para concluir, senhor presidente, porque hoje, dia 25, é o dia da democracia. E aí eu deixo para a reflexão de todos. Vivemos a harmonia ou o Poder Judiciário se sobrepõe aos demais poderes? Há perseguição para crimes de opinião no nosso país? Há censura a veículos de comunicação? Há prisão de deputados? Então, o único pilar da democracia que nos restou é o voto. E eu espero que o cidadão exerça o seu direito livre do voto e não influenciado por decisões que extrapolam a competência e o poder legislativo dessa casa. Obrigado, senhor. Como eu sou advogada, estou muito à vontade, não tenho nenhuma vinculação com coisa alguma. A vinculação é comigo mesmo, como cidadã. Então, eu estou muito à vontade para falar e dizer o seguinte. A corrupção nunca foi prioridade e agora eu acho que é obrigatório não ser prioridade. Piorou. Agora é obrigatório. Porque sempre se inventa uma tese jurídica para que isso seja postergado. E por que isso? A corrupção nunca foi prioridade. E hoje ela é uma necessidade. Ou seja, obrigatório não haver prioridade na corrupção. Por
que isto acontece? Porque ninguém vai questionar a corrupção no Supremo ou na terceira instância de João, José e desse pessoal miúdo. Porque esta corrupção é uma corrupção que fica no juiz de primeiro grau, no juiz de segundo grau. Quem sobe e vai para o tribunal, para os tribunais superiores, é quem tem bons advogados. E geralmente são pessoas bem nascidas, são pessoas que têm grande importância na sociedade. E estas pessoas, ainda no Brasil, são protegidas pelo Poder Judiciário, né? Porque os seus advogados são pessoas que têm trânsito dentro do Poder Judiciário. São pessoas... E o que eu estou dizendo aqui, e que pode parecer um escândalo, que pode ser um absurdo, todo mundo aqui sabe. Todo mundo sabe que ninguém é inocente. Para não ver, só até o cego sabe. Porque vê as coisas, né? Então, é essa a minha posição. O ovo da serpente. Olha, essa questão das emendas parlamentares, que inclusive é constitucional, está na Constituição. No outro dia eu fiz uma entrevista e era um programa do pessoal de esquerda que disse assim, a senhora está condenando, mas a senhora sabe que isso é constitucional. Eu disse, é constitucional. Eu não estou dizendo que não haja o orçamento secreto. Não há o orçamento secreto. Agora, os órgãos de controle do Estado têm de ter a fiscalização. Porque o Brasil tem uma rede de órgãos de controle do dinheiro estatal muito bom. Muito bom. Se nós formos verificar quais são esses órgãos, e todos estão ligados ao ENCA, que foi uma coisa fantástica, porque todos eles agora trabalham em conjunto, foi uma coisa maravilhosa, que veio com a lei de lavagem de dinheiro, né? Então, esses órgãos poderiam fiscalizar muito bem, mas não é fiscalizado, né? Não há fiscalização. É aí que está o problema. Aí é que está o problema. O que dizer do orçamento secreto? Eu não faço distinção entre emenda orçamentária e orçamento secreto, porque para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Então, agora mudou de nome. Mas, na realidade, é emenda parlamentar, do mesmo jeito, né? O Supremo Tribunal Federal não julga os parlamentares. Nós todos sabemos por que não julga. Eu tenho vocês aqui na mão. Pronto. Não são vocês que poderiam nos condenar? Não são vocês que poderiam nos impeachar? Pois então eu tenho vocês aqui na mão. Então é a briga do gato e do rato. Outra coisa que não é absolutamente segredo de polichinelo, porque todo mundo sabe disso, inclusive os senhores sabem. E quem está nas mãos do Supremo também sabe. Não vai lá, né? Não vai lá, porque não pode ir. Finalmente, é a descondenação. Olha, se eu fosse jurista, que um dia eu pensei até que eu ia dizer aos senhores o seguinte, eu ia ensinar aqui aos meninos que ainda estão aí, que eu sei que tem alunos, dizendo o seguinte: a competência pode ser a competência em razão do lugar, competência do foro, e em razão da matéria, a matéria que está sendo julgada. Então, por exemplo, a Justiça Comum não pode julgar um tribunal, uma ação de justiça eleitoral. Essa é uma competência material, que é absoluta, ou seja, se julgar o processo está todo nulo. Mas a competência em razão do lugar, todo estudante de direito sabe disso, aprende isso, seja no processo penal, seja no processo civil. Esta competência se chama relativa
Por que ela é relativa? Porque se não arguída em tempo, e que tempo é esse? Até o réu dar a sua resposta, o que acontece com a defesa prévia no processo criminal, ela se prorroga. E ela não pode mais ser arguída, porque ela se prorrogou, porque ela é relativa. Essa é a regra jurídica. Mas quem faz a lei não são mais vocês aqui. A lei é feita hoje também pelo Supremo Tribunal Federal. E a regra da competência relativa, que se tornou absoluta, foi ditada pelo Supremo Tribunal Federal. Pronto. Simples assim. Nada mais a dizer. Por isso que eu não sou jurista, porque eu tenho essa ideia que já está retrógrada, né? Eu sou velha, não somente na minha idade, mas também nos meus conceitos jurídicos, que hoje não estão prevalecendo mais. Infelizmente. Muito bem. Primeiro, quero parabenizar